Mas não é só junto ao rio que o Recife está plantado. Hoje a cidade se estende por sítios nunca pensados, dos subúrbios coloridos aos horizontes molhados. Não é que somente em luas o Recife farto seja, é farto também de igrejas. Recife, cruel cidade, águia sangrenta leão, ingrata para os da terra, boa para os que não são, amiga dos que a maltratam, inimiga dos que não. Este é o teu retrato feito com tintas do teu verão e desmaiadas lembranças do tempo em que também eras noiva da Revolução. O Circuito da Poesia é um projeto de cunho literário que já faz parte do Recife há mais de 10 anos. Com seus poetas, cantores e figuras que fizeram parte da história da cidade, eternizados em esculturas. Grande parte dos monumentos estão localizados no bairro do Recife e pelo trajeto que acompanha o rio Capibaribe. O projeto foi criado em 2005, né, com a ideia de homenagear grandes artistas, grandes escultores e criar um circuito turístico também. E então foi contratado o projeto do artista Demétrio Albuquerque, é um artista plástico piauiense, mas que tem uma história com Pernambuco também. Ele é o mesmo autor daquele monumento Tortura Nunca Mais, que fica na Rua da Aurora, né, em homenagem às vítimas da ditadura, e confeccionou essas estátuas em tamanho natural, em pontos turísticos, e não só pontos turísticos, mas em locais que tenham relação com a vida e a obra desses poetas. E aí a ideia é que essas estátuas elas interagissem com os passantes, com os pedestres. Então elas foram colocadas em posições de modo que elas tenham essa interação com a cidade, com o ambiente em que a poesia deles foi escrita, ou com o local que eles homenageiam nos seus escritos e com as pessoas que por ali passam também, meio com uma história de perpetuar e de levar a literatura para as pessoas através da escultura. O circuito se divide em duas fases. A primeira é composta por Manuel Bandeira, localizado na Rua da Aurora. Poeta e crítico literário, participou da Semana de Arte Moderna em 1922 com o poema Os Sapos. João Cabral de Melo Neto, também localizado na Rua da Aurora. Poeta e diplomata brasileiro, autor do célebre poema Morte e Vida Severina. Capiba, localizado na Rua do Sol. Ponto final do desfile do Galo da Madrugada. Músico e compositor, escreveu mais de 200 canções de sucesso. Madeira que Cupim não rói, Linda Flor da Madrugada, Voltei Recife, Ó Bela, entre outros. Mauro Mota, localizado na Praça do Sebo, por trás da Avenida Guararapes. Poeta e jornalista, autor de obras famosas como Elegias, Imagens do Nordeste e Canto ao Meio. Frequentador da praça, participava dos recitais que reuniam poetas e escritores. Carlos Pena Filho, localizado na Praça do Diário. Jornalista e poeta, escreveu O Tempo da Busca, Memórias do Boi Serapião, A Vestigem Lúcida e Livro Geral. Na fase 2 estão Antônio Maria, na Rua do Bom Jesus. Cronista, poeta e compositor, apaixonado pelo Recife, escreveu os frevos número 1, 2 e 3, que falam de sua saudade pelo carnaval, das ruas da cidade e do rio Capibaribe. A escultura do maior exponente do movimento Mangue Beat, Chico Science, está localizado na Rua da Moeda. Cantor e compositor, foi responsável por colocar Pernambuco nos holofotes da cultura no mundo. Ascenso Ferreira, localizado em frente ao Paço Alfândega. Integrou o movimento modernista de 1922 com sua poesia regionalista e tinha como sua marca registrada o chapéu de palha consigo aonde fosse. Joaquim Cardoso, na Ponte Maurício de Nassau. Engenheiro civil e poeta, trabalhou com Oscar Niemeyer na construção de Brasília. Solano Trindade, no Pátio de São Pedro. Poeta e teatrólogo, foi grande criador da poesia assumidamente negra e, segundo Carlos Drummond de Andrade, foi o maior poeta negro do Brasil. Na estação ferroviária se encontra a escultura de Luiz Gonzaga. Cantor e compositor, nascido em Exu, retratou as alegrias e tristezas do povo nordestino em suas canções e levou o Nordeste para os 4 cantos do país. Clarice Lispector, na Praça Maciel Pinheiro. Escritora e jornalista, se autodeclarava pernambucana, escreveu romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Em 2017, foram incorporadas ao circuito mais 4 esculturas. Ariano Suassuna, em frente ao Teatro do Arraial, na Rua da Aurora. Dramaturgo e romancista, idealizador do movimento armorial,
e autor da obra Alto da Compadecida. Alberto da Cunha Melo, no Parque 13 de Maio. Escritor e jornalista, mestre do octossílabo, versos com estrutura de 11 linhas, dividida em 4 estrofes de 4, 2, 3 e 2 versos. Liedo Maranhão, na Praça Dom Vital, ao lado do Mercado São José. Escritor e fotógrafo, realizou importantes pesquisas sobre a literatura de cordel, o Mercado São José, a cultura popular, comidas e camelôs. Celina de Holanda Cavalcante, na Avenida Beira Rio. Jornalista e poeta, publicou seus primeiros poemas nos cadernos de cultura do Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco. E por último, Naná Vasconcelos, localizado no Marco Zero. Músico e instrumentista, ganhador de 8 prêmios Grammy, foi grande valorizador da cultura negra, da percussão brasileira, da dança e de todas as influências afro-brasileiras. Bom, a princípio criou-se o roteiro Circuito da Poesia, baseado na localização das estátuas. Cada uma tem um totemzinho com um mapa da localização das outras, um pequeno texto sobre a vida daquele escritor, quem foi o escritor, e um poema icônico dele. O circuito em si, ele já é um roteiro para ser feito por conta própria. Então a ideia é estimular as pessoas a irem descobrindo a cidade, explorando e indo ao encontro dessas estátuas. Algumas agências exploram principalmente turismo pedagógico, é muito comum ver grupos escolares durante a semana fazendo, e a prefeitura oferece, através de programas como Olha Recife ou através de material institucional, seja panfleto ou eletrônico do Circuito da Poesia, e de roteiros turísticos. Um programa Olha Recife, por exemplo, o projeto Olha Recife, que leva pessoas para fazerem roteiros gratuitos na cidade, ele tem um roteiro Circuito da Poesia especificamente para ser feito a pé, de ônibus ou de bicicleta. E existem roteiros focados em poetas ou em temas, como agora tem se feito o Recife Literário, mas esse ano já foi feito Manuel Bandeira, já foi feito Ascenso Ferreira, né? E aí a gente visita a estátua do poeta. O turismo é importante para a cidade por conta que ele movimenta praticamente quase todo o comércio de Pernambuco, por conta que quando o turismo chega no estado, na região, acarreta que consegue atrair emprego também, e também traz, assim, de uma certa forma, um pouco mais de desenvolvimento e cultura para nosso próprio conhecimento, por conta que o turismo ele envolve tudo isso, não só a exploração comercial, mas também exploramos também muito bem a parte da cultura. O turismo não pode divorciar-se da cultura. O turismo é a ponta final de todo um trabalho de arqueologia, de arquitetura, de arqueologia, de história, e por fim o turismólogo entra para vender aos visitantes aquilo que o Recife tem como um elemento cultural, como equipamento cultural. O Circuito da Poesia é um deles. Deveria estar, mas ocorre que às vezes as pessoas são nomeadas para determinados cargos como prêmio de campanha. É um caminho, né, de todo órgão público buscar parcerias privadas, seja na realização de roteiros, seja na captação de recursos para a infraestrutura. Um exemplo de roteiros é o Mal Assombrado, que hoje virou um grande sucesso, não é? E nós começamos a fazer de forma pública, gratuita, até que algumas empresas começaram a operar. E hoje há agências que operam de forma terrestre, o Recife Mal Assombrado, há uma outra empresa que atua também numa embarcação fazendo passeios temáticos no Rio, inclusive o Circuito da Poesia. Hoje é possível ser feito também num passeio de catamarã específico, é só consultar a programação com essa empresa, a Catamaran Tours, que eles oferecem hoje esse passeio temático de barco explorando as estátuas dos poetas que estão nas margens do rio. Em meio a tanto poderio cultural, o que deveria ser uma belíssima atração para a cidade se torna hoje um projeto abandonado, carente de divulgação e conversação por parte de sua população e seus órgãos responsáveis. As esculturas de Joaquim Cardoso e Liedo Maranhão sofreram danos há mais de 6 meses e até o momento não retornaram aos locais originais. Primeiramente, a falta de educação patrimonial. Então, isso tem que ser largamente difundido em toda a população. Não é só o universitário que vem para cá e tem conhecimento com isso. Você poderia partir da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura, da Prefeitura e do Estado, 2 movimentos nesse sentido, de preservar o monumento da sua cidade. Seria um projeto grande que as duas secretarias deveriam abraçar. Esse é seria um ponto fundamental
a valorização do patrimônio cultural da cidade. A divisão de monumentos, ela já trabalha com a manutenção preventiva. Então, a gente tem cadastro de todos os monumentos, não só esse do Circuito da Poesia, mas de todos os monumentos do Recife. Então, nós temos a nossa equipe de 2 arquitetos, um escultor, tem uma equipe de mais ou menos uns 6 pessoas que é de apoio e uma engenheira. Nós temos uma listagem de todos os monumentos do Recife, onde a gente vai do primeiro monumento por áreas, são divididos por áreas, aí cada um vai e faz a vistoria naquela área, certo? E vai acrescentando, vai anotando tudo o que precisa. O que foi depredado por vandalismo, o que foi depredado naturalmente devido às intempéries, chuva, sol, aeração, que é o vento sai lixeando o material. A causa pior é o vandalismo. Então fica sempre assim, sabe? Fora isso, essa vistoria que a gente faz constante, na medida que a gente vê que tem um monumento que está depredado, que está isso, que está aquilo, a gente já marca com o escultor da gente. Ele mesmo faz o restauro. Bom, 2 coisas têm contribuído para que o Circuito da Poesia se torne um patrimônio desconhecido. Primeiro, é o descaso da Prefeitura. Ele foi montado pela Secretaria de Turismo da Prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, e a falta de manutenção, a falta de cuidado, de preservação em relação aos poetas expostos, às suas esculturas expostas. Depois, a falta pela própria prefeitura, a falta de um incentivo em relação às escolas, sobretudo as escolas municipais, por exemplo. A prefeitura tem inúmeras escolas e podia fazer um circuito cultural em relação ao circuito propriamente dito da poesia, explicar, identificar os seus escritores, os seus poetas. Recife é um celeiro de arte, de cultura, de grandes poetas, de grandes artistas. E segundo, que me parece que é quase irremediável, é a educação do povo. O povo, em vez de apreciar, depreda, quebra, inutiliza. Então, parecem vândalos medievais. Vândalos, quer dizer, vândalos era o povo que viveu na época medieval dos bárbaros, e que parece que o Recife tornou-se terra de vândalos. Então, o circuito cai no esquecimento por conta, na minha concepção, desses 2 fatores que são assim, gravíssimos em relação à cultura da cidade do Recife. Há um pouco de falta de informação, realmente, por conta que podemos apresentar, sim, para alguns, porém, tem dificuldades para estacionamento de carro, para você se aproximar um pouco mais das esculturas, e também um pouco mais de informação, que nós não temos, né? Vamos passando, pegamos conhecimento através de colegas de trabalho, tudinho, mas o circuito também fica um pouco prejudicado justamente por não ter estacionamento. Então fica difícil para estacionar nossos carros próximos. Temos algumas esculturas que ficam mais escondidas em algumas ruas. Elas podem ser visitadas sim, mas sempre é aconselhável sempre mais no horário do dia, por conta que, como todo o estado, nós temos um problemazinho que é segurança. A Enlurb já tentou combater as ações de vandalismo, embora não tiveram sucesso. Para eles, se tornou algo que foge de seu alcance. Não existe, porque só uma vez que nós, há uns 10 anos atrás, inclusive por problema de pichações, porque eles tanto picham os monumentos como picham também as pontes. Então foi colocado pessoas à paisana, certo?
na ponte da Capunga para poder ver quem era que estava pichando. E pegamos. Mas era de menor, foi solto, né? E, consequentemente, assim, a prefeitura não tem como colocar, né? Porque isso é uma coisa muito cultural, uma coisa muito educacional, coisa de você preparar a sociedade, educar a sociedade para ver que aquele patrimônio, aquele bem é dele, certo? O IPTU, as rendas que a prefeitura tem, que poderia ser, de uma certa forma, utilizada para uma coisa melhor, para as UPAs, de uma forma geral, para o bem da cidade, termina tendo também que ver essa parte, porque o povo olha e o povo critica, que a prefeitura não está tomando conta, que não está deixando isso ou aquilo acontecer. O circuito, ele é só, digamos assim, uma pequena porção em meio a um oceano, digamos, de obras de arte espalhadas pela cidade do Recife. Existe um trabalho contínuo de manutenção feita pela Enlurb, empresa de manutenção e limpeza urbana, um departamento que cuida especificamente de monumentos. São gastos mais de 100 milhões anuais com recuperação só de monumentos, e aí considere circuito da poesia, monumento aos maracatus, placas de sinalização, bustos, estátuas, esculturas, né? Você tem esse trabalho de manutenção, não é? E o trabalho preventivo se dá com articulações com órgãos de segurança que nem sempre se conseguem. Do ponto de vista turístico, o que a gente tem feito ou tentado fazer de forma lenta, né, porque não se consegue atingir toda a população, é através de um programa de sensibilização turística. Hoje a gente também está começando a se articular com grupos escolares, públicos e privados, na tentativa de pegar esses estudantes, os jovens, crianças, adolescentes, e sensibilizarem para a questão educação patrimonial, a preservação, cuidado com a cidade, e criar o sentimento de pertencimento. E aí só através desse sentimento, quando a pessoa começa a se identificar com a cidade, a se identificar com aquele patrimônio e entender que aquilo ali pertence à sua história, à sua identidade, à sua cultura, né, ao seu patrimônio, aquilo passará a ser preservado. Mas aí é um trabalho lento, né, que a gente tem esperança que um dia se consiga, seja através de ações turísticas, culturais, educativas. Não faltam iniciativas para que o circuito receba seu devido reconhecimento. Dificuldades como a falta de investimento e interesse por parte da população impedem o projeto de se tornar o que foi planejado para ser. Há uns 3 ou 4 anos que essa estátua foi colocada aí na gestão de João Paulo. O João Paulo inaugurou essa estátua e que estava presente na época, inclusive veio até falar comigo, não foi nem o prefeito, foi o irmão de Mauro Mota. Ele foi que inaugurou, veio aqui, cumprimentou a gente e tal. Então, já vendi bastante livro de Mauro Mota, agora no momento eu só tenho um exemplar. Movimento estudante, a maioria é estudante, jornalismo, turismo, gente de turismo, arquitetura, também aparece muitos estudantes de arquitetura. Recife é uma cidade de encantar, e o projeto faz parte da grande carga de cultura que a cidade carrega consigo. Não devemos olhar tão friamente para a nossa cultura, porque é a partir dela que nós somos conhecidos. Pela cidade sob o rio, pelo maior bloco de carnaval do mundo, pelos poetas que em seus versos declamam seu amor. O circuito da poesia sobrevive, e um dia deixará de ser desconhecido para ser conhecido.